A gente vai para a apresentação agora, né, da construção de um site web, da disciplina de Fundamentos de Programação Web, do curso de Licenciatura de Computação. O que é a criação de um site web? A gente vai entender a forma mais simples, né? Como que um site é construído. Ele envolve as linguagens como HTML, CSS, JavaScript. A gente vai dar uma explicação aqui bem objetiva sobre isso, né? Essas ferramentas, ou seja, essas linguagens permitem transformar a ideia de uma página de forma visual e mais interativa. A base de tudo é o HTML. HTML significa ali o Hypertext Markup Language, ou seja, a linguagem de marcação de hipertexto, né? Ele cria a estrutura do site, toda a parte, os títulos, as imagens, os links, né? É feito pelo HTML. Então, o exemplo que eu coloquei aqui foi o esqueleto de uma casa, né? O HTML é mais ou menos isso, seria toda a parte estrutural, né? Que você está vendo de uma casa, seria toda a parte estrutural, o HTML é isso, né, do site. O CSS, que é outra linguagem, né, é dando estilo e cor. A ideia aqui que a gente coloca, o CSS significa Cascade Style Sheets, ou seja, folhas de estilos em cascata. Aquilo que a parte visual que nós costumamos dizer que ele serve para deixar o site mais bonito, né? Ele vai definir as cores, o tamanho, as fontes, o tipo das fontes, né? É como na tua casa você terminou de construir as paredes, você está fazendo a parte da pintura lá, né? E decoração. Até eu coloquei um exemplo aqui, né? Do HTML como uma estrutura, né? Depois mais o CSS colocando aqui o estilo, né? É como você dando vida à estrutura da casa. O JavaScript tornando o site interativo. É a questão da interatividade. Ou seja, você construiu a página, ou seja, uma casa, né? É a linguagem que vai dar vida. Ou seja, ela interage reagindo aos cliques, né? A formulários, ações dos usuários. A gente colocou o exemplo de uma casa. Você pode ver que no primeiro exemplo aqui a casa não tinha luz, né? Então, por exemplo, você vai, entra na casa, você clica assim que você faz a instalação elétrica, você clica no interruptor, ele acende a luz. Você clica na campainha. Então, é aquilo que dá, né, a acessibilidade, interatividade. Você pode ver que aqui no exemplo tem uma caixinha de correio, que é a comunicação externa com quem está interno. Então, a ideia é você clicar no botão e ver o resultado. Isso é, né, o JavaScript tornando, né, a página interativa. A lógica entre cliente e servidor, né, é como o site se conecta. Ou seja, o navegador cliente pede informação ao servidor. Você está acessando uma página, você entrou na Shopee, você está procurando um produto, aí você tem alguma dúvida sobre aquele produto, né? Aí você entra em contato com o vendedor, pergunta se é do tamanho certo, da cor certa, se é igualzinho você está vendo na imagem, porque às vezes você compra algo, chega lá, a imagem é uma coisa, quando chega é outra, entendeu? Aí, ou seja, o cliente lá no caso, né, pede a informação, o vendedor, que é, né, passa todas essas informações pelo servidor de dados, né, vai para o vendedor retorna, né, ou a página retorna para o cliente a resposta. Né? É a mesma ideia de você comprar no Mercado Livre, na Shopee, na Magalu. Você já fez isso, a ideia é você aqui, o navegador, você cliente aqui no seu computador, né, enviando dados, pedindo informação, né, e o servidor lá, a loja, te dando o retorno dessas informações. Essa é a lógica cliente-servidor, né? A ideia de você fazer uma compra virtual através de uma página do site. Conclusão: construir um site é unir ideias, tecnologia, né? A ideia do acesso, né? O HTML constrói toda a questão da base, da estrutura. A ideia aqui é a gente fazer uma apresentação mais para que todo mundo possa entender, né? Não adianta fazer uma apresentação mais técnica, que a ideia é divulgar de uma forma que toda a comunidade possa entender. Né? Então, o HTML constrói a base, o CSS dá beleza, dá aquela questão visual, né? O JavaScript faz a interação, entendeu? E a lógica cliente-servidor faz tudo funcionar em conjunto. Né? Então, criar um site é muito mais do que programar, é transformar a imaginação em realidade digital. E aqui está todas as referências que a gente utilizou para fazer a apresentação desse projeto.